Encontro passado, em julho, nós falamos sobre uma virtude. Quem lembra que virtude que era? Pegou, né? Pegou a dica, né? Meditação. Nós falamos um pouco sobre o que é meditação à luz da Bíblia. Sabia que o crente tem que fazer meditação? Não é meditação transcendental. Tem meditação transpessoal. Quando eu estava estudando para fazer esse estudo, eu vi tipos de meditação. É um negócio loucura. A meditação que nós temos que fazer é o quê? Parar para pensar acerca da Bíblia. É isso. Nós precisamos parar para pensar, o que nós não fazemos hoje em dia. Nosso estilo de vida muito corrido impede que nós paremos para pensar. Parar do que você está fazendo, reservar alguns minutos, horas do seu dia para pensar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. O que diz o texto no Salmo 1? Bem-aventurado, o versículo 2. Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E nós vimos um pouco o que é esse meditar. Não é você fazer as coisas da vida meditando, não. Nós vimos que nesse contexto aqui que Paulo fala a Timóteo, é você parar e pensar. Ah não, meu dia inteiro eu tive um dia espiritual em que eu pensei nas coisas de Deus. Não é isso. É o que os antigos, é mais ou menos o que os antigos chamavam de devocional. Quem aqui ainda faz devocional? Pouca gente, hein? Todo mundo tinha que levantar a mão assim, ó. Todo mundo tem que fazer devocional. Os quatro aqui não sabem nem o que é isso. Vocês fazem devocional? Fazer todo dia devocional. Leitura da palavra, reflexão, oração. Tem problema. Nós vimos isso no encontro passado em julho. E hoje nós vamos continuar o estudo aqui do texto e nos debruçar sobre outra virtude. A primeira virtude é a meditação, é a característica, é o aspecto, o traço do homem de Deus. Primeiro, ele medita. Ele tem uma vida de meditação. Ele pensa. É aquela história. Se eu perguntar para vocês aqui, qual foi o tema do sermão do domingo passado? Poucos vão lembrar. Mas o certo é que nós meditássemos nisso a semana inteira. Isso fizesse parte, ocupasse tempo da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, a semana inteira. E é o que Paulo está recomendando Timóteo a fazer. E ele vai falar sobre uma outra virtude agora que nós vamos nos debruçar sobre ela. Se vocês verem aí, o texto diz assim: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem uma outra tradução aqui, dizendo assim: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Então nós temos três virtudes aqui, três traços do homem de Deus, sendo o primeiro a meditação, o segundo a dedicação, que nós vamos ver hoje, e por fim, no próximo encontro, nós veremos a demonstração. Meditação, dedicação e demonstração. Então não basta só eu pensar nas coisas de Deus, eu devo me dedicar nelas. E não basta só eu pensar nas coisas de Deus e me dedicar nelas, eu devo demonstrá-las. E aí nós vamos ver como é que nós podemos fazer isso no próximo estudo. Mas hoje nós vamos ver o que é esse dedicar-se. Será que eu tenho que trabalhar bastante? Ah, pastor, eu me dedico na igreja, eu trabalho, eu ajudo em todo departamento, estou lá fazendo minha parte, é isso. Nós vamos ver aqui, à luz dessa expressãozinha, o que é essa dedicação, e vamos ver também três traços da pessoa dedicada. Existe uma escadinha que essa pessoa faz, três traços da pessoa que é dedicada. Se vocês notarem aí, o trecho que eu quero chamar a atenção de vocês na minha tradução aqui está, nelas ser diligente.
Nelas, ser diligente. Uma outra tradução, dedique-se inteiramente a elas. Essa expressão, ela é uma construção verbal no grego, que traz a ideia de que você deve ser aquilo. Você deve ser conhecido pelas coisas, pela sua dedicação. Você deve ser conhecido, tamanha a sua dedicação, aquilo faz parte da sua imagem, da sua identidade. Não dá para conhecer o Abadio sem essa dedicação que ele tem. Não dá. Se eu penso no Abadio, imediatamente vem à minha mente o quão dedicado ele é nas coisas de Deus. Entenderam isso? Entenderam? A construção verbal sugere isso. Que a pessoa ela é tão imersa naquilo que ela faz. Claro, tem um contexto específico, nós vamos falar. Mas ela é tão imersa no que ela faz, que ela é conhecida por isso. É mais ou menos aquela ideia do workaholic. Já ouviram essa expressão, workaholic? É a pessoa que trabalha demais. Não estou falando que o ser workaholic é bom, só estou trazendo a ilustração. O cara, ele trabalha tanto, que ele é conhecido. E tem gente que fala isso até com ar de superioridade, ou se vangloriando, né? Eu sou workaholic. Como se não fosse algo bom ter uma vida bem equilibrada, né? Mas a ideia é essa. Eu conheço fulano de tal. Você conhece? Conheço. Essa pessoa, ela é assim. Ela se dedica, ela se entrega. Com ela não tem tempo ruim. Não tem. Talvez você já tenha pensado em uma outra pessoa aí no seu pensamento. Pastor, eu conheço uma pessoa assim. Eu conheço uma pessoa assim. É o pastor Thomas. O pastor Thomas, quando eu era pastor de jovens, eu era jovem. Ele era o meu pastor de jovens. Irmãos, não tinha tempo ruim com o pastor Thomas. Na sua dedicação, no serviço, no estudo, enfim, tudo que ele fazia com relação ao ministério dos jovens, não tinha... Era o exemplo máximo de dedicação, de entrega, de zelo, era o pastor Thomas para nós. Não tinha outra pessoa. Se eu quero ser dedicado, tenho que ser como ele. Essa é a ideia dessa palavrinha aqui, ó. Dedique-se inteiramente a essas coisas. É claro, essas coisas é o que ele acabou de falar nos versículos anteriores. Então, tem um contexto específico. Se você olhar aí para o texto, deixa eu abrir aqui. Ele tem que meditar nessas coisas e se dedicar a elas. Vamos ver que coisas são essas. Aí em 1 Timóteo 4. Ele vem falando, inclusive, de várias questões, né, várias instruções acerca do ministério pastoral. Olha só, acompanhe comigo aí. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Aqui é o cenário em que Timóteo está inserido. E é o cenário em que nós estamos inseridos. Certo? Existe proibição de casamento nos dias atuais? Existe proibição de alimentos nos dias atuais? Existe sim ou não? Nas igrejas? Claro que existe. Claro que existe. E coisas muito piores.
coisas muito piores. Nós vivemos nos últimos tempos. Então esse é o cenário. O que Timóteo tem que fazer? O que Timóteo tem que fazer? Olha o versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Primeiro, o que Timóteo tem que fazer? Instruir os irmãos. Instruir os irmãos. E como ele deve fazer isso? Como? Meditando e se dedicando. É claro que a meditação é a parte do estudo, por assim dizer. É o conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo, que é importante. Mas é o conteúdo. É como se fosse o combustível da dedicação. Porque eu meditei, porque eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu tenho conhecimento das coisas que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Eu não fico só na meditação, só no conhecimento, só no primeiro passo. Não. Eu sei, eu medito, eu aprendo, eu reflito e vou lá e faço. Porque tem que ser feito. Eu me dedico. E vamos ver alguns traços dessa dedicação. Mas olha lá, vamos ver o que Timóteo tem que fazer aqui. Acompanha aí para você não se perder. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O que Timóteo tem que fazer? Rejeitar fábulas profanas e se exercitar na piedade. Exercitar-se na piedade é algo interior ou exterior? O que vocês acham? O que vocês acham? É exterior? Exatamente, é um reflexo, um pouquinho do reflexo do versículo 15. Eu tenho que ter algo interior, que move e que instrui o meu exterior. É claro que piedade no Novo Testamento tem essa característica da pessoa que é, ou a pessoa que é fiel, ou a pessoa que é justa, ou a pessoa que é prudente. E isso é notável no seu trato. No seu trato. Não é aquela pessoa que anda assim, nossa, coitadinha, como ela é piedosa. Não tem nada a ver. Nada a ver. A pessoa anda assim, tudo. Parece estar morrendo. Não, isso não é o traço da pessoa piedosa. Pessoa piedosa é aquela pessoa, aí eu julgando a pessoa que faz o que é certo. Pessoa que é fiel a Deus. Esse é o traço da pessoa piedosa. E ele diz: o exercício físico é de pouco proveito, está aqui, não precisa mais ir para a academia, amém? Tem nada a ver com academia aqui, irmãos. Isso aqui é o rigor ascético. O que é rigor ascético? Existia uma heresia naquela época, um proto-gnosticismo, que acreditava que eu guardando, não era o gnosticismo, mas era uma forma de judaísmo, uma heresia, especialmente atingiu Colossos, aquela região, mas que eu, tratando bem o meu corpo, eu teria algum favor salvífico com isso. Então, rigor ascético, dieta de alimento, se eu não comer, isso vem do judaísmo, né? Se eu não comer, eu tenho algo favorável de Deus, ou até a salvação. Então ele está dizendo aqui, é isso, o rigor ascético, é esse exercício físico para você ter o favor da divindade, ou até a salvação, é isso que ele está dizendo. Tem que ir para a academia sim, viu, Badil? Não tem jeito, cara. Tem que diminuir o colesterol, tem que pegar peso, tem que fazer esteira, tem que fazer natação, né, Puf? Tem que estar lá. Porque aí é outra doutrina, é a doutrina do templo do Espírito Santo, que nós devemos cuidar. Mas enfim, segue a leitura aí. Ele vai dizer: pouco proveito o exercício físico, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação.
Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Olha só essa relação aqui que o Antônio mencionou ali, uma relação daquilo que eu creio com aquilo que eu faço. Então, o crente, ele nunca é movido por vanglória, por desejo de reconhecimento, às vezes até por orgulho. Ele não é movido por essas coisas. Ele é movido pela piedade, pela esperança. Olha só, aqui se trabalhamos e lutamos, isso é algo exterior. Trabalhamos e lutamos. É porque temos colocado a nossa esperança. A esperança é algo que eu aprendi e agora eu tenho comigo, tenho dentro de si, a esperança. E essa esperança faz o quê? Gera o que em mim? Nada. Não. Atividade, gera trabalho e luta. Trabalho e luta. Que o texto diz aqui. Olha o versículo 11. Timóteo, não para por aí, cara. Não pare por aí. Dedique-se no quê? Ordene e ensine estas coisas. Você como pastor, Timóteo, você tem que com toda a autoridade ordenar e ensinar essas coisas. De que forma? De que forma? Com toda dedicação. Dedicação. Você como pastor não pode ser relapso. O contrário de dedicação é o quê? É alguém desmazelado, é alguém que faz as coisas de qualquer jeito, é alguém relapso. Timóteo tem que ordenar e ensinar estas coisas com autoridade e dedicação, com toda a dedicação, se envolvendo. Quem é Timóteo? Timóteo é aquele pastor linha dura. Linha dura, aquele pastor linha dura. Olha a linha dura aqui, É aquele pastor que ordena e ensina a palavra. Ele tem que ser conhecido por isso. Por quê? Porque ele faz isso com tanta dedicação que isso faz parte da identidade dele. As pessoas o conhecem por esses traços, por aquilo que ele faz, aquilo que é externo, mas que tem um conteúdo interior que o move. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Olha só, como é que eu devo ser exemplo? Exemplo para os fiéis, aí vai na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, ou medite nessas coisas e se entregue inteiramente a elas. Que coisas? Num contexto bem mais próximo, ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, e se dedicar à leitura pública da Escritura. Claro, eu não quero chamar atenção, estou fazendo esse exercício para os irmãos para mostrar o contexto imediato, mas eu quero mostrar que essa dedicação, essa entrega total deve também nos contagiar, deve também fazer parte da nossa realidade, da nossa vida, da nossa experiência como cristão, da nossa vida cristã. Assim como Timóteo tinha que se entregar, se dedicar a essas coisas, eu também, como cristão, devo me dedicar a elas, devo ter a mesma dedicação no serviço do Senhor. Porque de outro modo eu vou ser um servo relapso, desleixado, vou ser um servo que não se importa. E isso, olha só, isso mostra muito o que está dentro, o que precede. O que precede a dedicação de Timóteo? A sua meditação nessas coisas, o seu conhecimento dessas coisas, aquilo que está interno. E aí nós vemos uma dedicação. Se eu olho para um crente, aquele cara ali ele é meio difícil, né?
cara sempre meio relapso nas coisas que faz, não faz nada direito, não se envolve com as coisas da igreja, não serve os irmãos, está sempre aí meio, vem na igreja uma vez a cada passagem do cometa Halley, está aí, vem na igreja só quando o Palmeiras ganha um mundial, está aí, então nunca veio, né? Então esse cara relapso, sabe o que ele faz? Ele está pregando com a sua conduta. Sabe o que ele está dizendo? Que o conhecimento que ele tem de Deus é parco, que o conhecimento que ele tem de Deus é ínfimo. E olha só o perigo, pode-se até criar um Deus idólatra, um Deus ídolo. Como é que eu crio um Deus ídolo na minha mente? Deus, ele é tolerante, ele sabe que a carne é fraca. Deus é tolerante com os meus erros. Você está criando um Deus que não existe. Você está criando um ídolo. E esse ídolo você vai adorar, você vai servir. De que forma? Da minha maneira relapsa de viver. Sem me dedicar, sem me entregar de corpo e alma no serviço, nas coisas, na vida cristã. Eu vou criar esse ídolo. A minha vida é corrida, Deus entende, Deus não é tão santo assim, e vou ali alimentando pecados, alimentando uma vida de desleixo, e tudo isso vai mostrar para nós, para quem olhar, que você adora um ídolo. Porque quem medita nas coisas do Deus verdadeiro, na escritura do Deus verdadeiro, quem conhece o Deus verdadeiro, qual é a resposta imediata? É uma vida de dedicação, de entrega total ao serviço do reino. Não tem outra resposta. Não tem. Crente relapso está com algum problema, algum conhecimento defasado. Criou um ídolo para si e o está adorando. É isso. Nós vamos ver aqui, eu preparei aqui para os irmãos, alguns traços da pessoa dedicada. Mas antes de ver os traços aqui, abra aí a sua Bíblia em Tiago 1:22. Tiago 1:22 fala um pouco sobre essa dedicação, o que é o correspondente a essa dedicação. Lembrem-se que aqui nós temos algo interior que move, que se manifesta no exterior, que se manifesta nessa dedicação. E logo após nós vamos ver o que é essa demonstração, mas isso no estudo próximo. Olha só, Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Isso aqui sabe o que é? É você esquecer a palavra de Deus, é você esquecer o sermão que acabou de ser pregado. É isso, é exatamente isso. Acabou de ler a Bíblia, o que o pastor pregou? Não lembro. O que eu li? Não lembro. Por isso que a meditação é importante, porque senão eu esqueço. Se eu não meditar, se eu não gastar tempo pensando nas coisas de Deus, eu vou esquecê-las. E se eu esquecê-las, o que vai acontecer? Eu vou adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro. É um Deus que eu criei à minha imagem e semelhança. Segue a leitura. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse atentamente é a dedicação de Timóteo 4,15. Considera atentamente. Então vejam a relação
entre a palavra que eu aprendo, seja pelo sermão, seja pela devocional, seja pela leitura, enfim, a palavra que eu aprendo e a prática, e a dedicação. Existe essa relação no crente, ela é essencial, ela é orgânica, uma não existe sem a outra. Se aqui não existe, se a dedicação está faltosa, é porque o interior também está com problemas. Está com problemas. 1 Coríntios 16, 15. 1 Coríntios 16, 15 é a mesma construção verbal utilizada em 1 Timóteo 4, também aqui. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, ele faz um parênteses, sabeis que o da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. O que é esse se consagrar? Aqui, algumas traduções no inglês usam a palavra, que a palavra ela é polissêmica, mas elas usam a palavra que tem uma conotação da pessoa estar, que no português tem uma conotação negativa, mas a pessoa ela se dedica tanto que ela se vicia naquilo, ela vira dependente daquilo. Mais uma vez, são correspondentes com conotação negativa, mas vocês entenderam. Se viciar nisso, por assim dizer, é a melhor coisa que pode acontecer. Se viciar no serviço dos santos, ser dependente do serviço dos santos, se entregar completamente. A pessoa que é dependente químico, que é viciado, ela perde até traços, da própria personalidade. Isso acontece, sabe por quê? Porque a droga acaba sendo ela, acaba controlando ela. Aqui no sentido positivo, eu já não sou mais eu, eu estou aqui para servir os irmãos. Tamanha minha dedicação. Eu estou aqui para perder a minha personalidade, perder quem eu sou para viver para vocês. Para vocês. Tamanha a minha dedicação no serviço dos santos. Essa é a ideia aqui. Esses caras abraçaram o serviço de um modo tão dedicado, tão zeloso, que eles perderam até a identidade. A identidade deles é isso. É uns cabra que serve. Tem mutirão? Tá lá. Tem culto? Tá lá. Tem vigília? Tá lá. Tem culto de quarto? Tá lá. Tá sempre lá. Você vê a pessoa ali trabalhando, servindo, orando, se dedicando em tudo o que faz. Por quê? Porque esse é o traço dela. É o traço. E por fim, Atos 6,4, não precisa abrir. Atos 6,4 é a instituição dos diáconos na igreja. E um dos motivos pelo qual os diáconos foram instituídos é porque Pedro e os discípulos queriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Eles não queriam mais ter trabalho ou dividir a sua atenção com mais nada, a não ser a oração e o ministério da palavra. Então a construção verbal é a mesma nesse sentido. Nós queremos nos dedicar aí à oração e à palavra. Nós não podemos ter distrações, porque naquele momento, ali o trabalho de financeiro, de receber as ofertas e distribuir para as viúvas, era um trabalho que estava impedindo eles que se dedicassem totalmente. Então eles queriam se consagrar à oração ao ministério da palavra. E nós vamos ver aqui, irmãos, 3 traços da dedicação que nós devemos prestar, nós devemos construir na nossa vida. E a primeira é a atenção. Atenção. Como assim atenção? Um militar, eu acho que eu não daria muito certo para ser militar. Não sei. Talvez ali no meio você
você acaba aprendendo certas coisas, né? Acaba tendo alguns traços que você não acreditava que você ia ter. Mas um militar, quando ele recebe uma instrução, como é que deve ser o seu estado de atenção? Dá para ele ficar assim, ó? Dá para pensar em outras coisas? Tem o Lucas aqui que ele é militar da aeronáutica. Dá para pensar em outras coisas? Dá para pensar meus boletos e tal. O cara está falando lá, o comandante está falando e você está aqui, ó. Dá? O que acontece se você perder uma instrução? Isso é a melhor das hipóteses, né? Porque num cenário de guerra, num cenário de batalha, se você perde uma instrução, o que pode acontecer? Você pode morrer, porque você perdeu a instrução do comandante, que disse que era para você flanquear o inimigo, e você foi eu vou de frente. Eu e minha pistola, o exército usa o quê? 45? 40? 9? Ah, sim, pelo menos. 9 milímetros. Enfim, eu aqui. Perdeu a instrução, amigo. Era para flanquear o inimigo. Não vou. Morreu. Essa é a atenção da pessoa dedicada. Ela recebe a instrução com toda a atenção. E de onde vem a nossa instrução? De onde vem? Da palavra. Da palavra. É aquilo que eu disse para vocês. A pessoa dedicada, ela não é só dedicada porque ela tem algo natural dentro dela. Não. Existe algo subjacente. Existe algo anterior. E esse algo anterior é essa atenção. É uma pessoa que conhece a Deus nos detalhes, que foi bem instruída na palavra. A pessoa que conhece o que Deus quer, as instruções de Deus. Eu conheço os mandamentos de Deus. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É certo ajudar os pobres? Sim ou não? Sim ou não? É certo ajudar os pobres? Aquele crente, servo, que não prestou atenção na instrução, está fazendo o quê? Eu dou meu dinheiro lá na Legião da Boa Vontade, eu dou meu dinheiro lá para o mendigo, que é sempre mendigo, para o mendigo ocioso, o mendigo profissional, nossa. Eu dou meu dinheirinho para uma associação espírita aqui, eu dou esmola, porque é bom dar esmola. A Bíblia não proíbe dar esmola, é bom dar esmola, mas não é desse jeito. Não é desse jeito que nós damos esmola. Não é desse jeito que nós operamos ali a caridade. Não é desse jeito. Existe o quê? Existe uma instrução para que isso seja feito. Então, às vezes a pessoa vai muito afoita, mas ela não conhece a instrução do Senhor. Por quê? Porque ela não prestou atenção. Então, o primeiro traço da dedicação é essa atenção à instrução. É um zelo à instrução, à palavra. Não dá para ser dedicado. Você pode até ser, mas por que você está fazendo o que você está fazendo? Sei lá. Não pode ser assim. Não pode. Você tem que ser movido por algo. Você tem movido por algo. E esse algo não são os seus sentimentos. Esse algo não é algo que você acha que é. Não, eu tenho que ser movido por algo. O que é eu sou movido pelo quê? O militar é movido pelo quê? Pelo quê? Você tem amor pelo seu comandante? Você ama seu comandante? Você ama acordar às 4 da manhã e fazer comando na selva? Não ama. Tem que fazer porque tem que fazer. Que seja, defender a pátria. Assim é a mesma coisa com o crente. Vadil, por que você levanta 5 da manhã, 4 da manhã e vem preparar o café da manhã da Páscoa aqui na igreja? O Abadil tem que ter muito claro as suas motivações, a sua instrução. Porque eu tenho uma visão romântica, porque eu vou ganhar o céu. Não prestou atenção na instrução, meu amigo. Você não vai ganhar o céu coisa nenhuma fazendo essas coisas.
É porque eu amo muito minha igrejinha e quero vê-la bem. Ok, legal. Tá no caminho certo, mas não é só isso, Badil. Tem mais instrução aí. Então o crente ele deve ter essa característica de dedicação, de entrega, de envolvimento, de abnegação, tudo com atenção à instrução do Senhor. Olha só essa ideia aí em Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, Provérbios 2:1, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Eu tenho que ter atenção primeiro à instrução, à sabedoria, para que depois essa sabedoria gere um saber viver. Um saber viver, gere um viver sábio. A sabedoria vem primeiro, que é o saber viver, para depois gerar o quê? Um viver sábio. Se eu não conheço o saber viver, eu jamais vou viver sábio, vou viver sabiamente. Não vou. Então eu tenho que estar atento à instrução, à sabedoria. 4:1, Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Não tem jeito. Você quer ser alguém dedicado? Esteja atento à instrução. Seja zeloso no recebimento da instrução. Você quer ser dedicado? Você tem que preencher a sua bagagem motivacional com coisas certas, com a instrução certa. Você tem que conhecer os mandamentos do seu Senhor, para não achar que está fazendo bem, mas às vezes está fazendo mal. 2 semanas eu preguei sobre sobre boas intenções não bastam. O que aconteceu com Uzá? A arca está caindo. Põe a mão na arca lá. A intenção dele era excelente, era maravilhosa, mas não prestou atenção na instrução do Senhor. Não podia pôr a mão, pois a mão morreu. Nadab e Abiú, vamos lá vamos prestar um louvorzão diante de Deus, uma oferta aqui. Não prestaram atenção, quiseram fazer do seu jeito, fizeram errado, foram fulminados. Precisamos prestar atenção ao passo, às ordens do Senhor. Primeiro passo para uma dedicação completa, real, uma entrega verdadeira. Olha só o texto deixa eu ver aqui, Romanos 10, 1 e 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Está falando de quem aqui? Dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O zelo do judeu prestava para alguma coisa? O zelo do judeu era notável? Era notável, claro que era notável. Mas o zelo do judeu prestava para alguma coisa? Por quê? Porque o zelo do judeu não tinha entendimento, não tinha atenção às ordens, às regras, não tinha. O segundo traço da dedicação é a diligência. Pode parecer um sinônimo, mas eu vou explicar melhor. Eu recebi a instrução e agora eu vou fazer. Antigamente, eu não sei se a Nike ainda usa esse slogan, mas antigamente,
lembro que eu ganhei um boné, tinha um slogan da Nike, tem o logo e tem o slogan. O slogan chamado assim, Just Do It. Just Do It. Significa, a grosso modo, vai lá e faça. Só faz. Só vai. Só faz. Não pensa muito, só faz. Esse era o slogan da Nike. Aqui, é o que eu quero criar esse efeito, né? Se eu tenho atenção às instruções, receber as instruções como um militar, o que eu devo fazer agora? Só fazer. Essa diligência no fazer. Eu não preciso elocubrar, pensar muito, esperar sentir. Aqui existe um problema nos crentes de hoje em dia. Graças a Deus não ouvi nenhum relato de entre nós, mas muitos crentes esperam o quê? Esperam sentir certas coisas para depois ir lá e fazer. Ah, pastor, eu não senti no meu coração, meu amigo. Não tem essa de sentir. Você já recebeu a instrução? Já. Estava atento? Tá. Vai lá e faz. Vai lá e se dedique. Vai lá e faz. Ah, mas não senti no meu coração Existe especialmente na criação de crianças. Eu entendo essas pessoas que falam que nós temos que alcançar o coração das crianças. De fato. Mas quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus, com uma boa dose de evangelismo, disciplina, que os pais têm que fazer com relação aos seus filhos. E Deus vai alcançar o coração delas. Mas certas coisas, nós devemos cobrar das crianças o quê? O fazer. O hábito. Devemos cobrar das crianças a disciplina. Que façam aquilo que tem que ser feito. Sem sentir, sem ganhar o coração. Porque enquanto elas fazem, o coração é trabalhado. É como se fosse uma engrenagem que trabalha ali juntas, duas engrenagens trabalhando juntas. Essa aqui não está muito bem, mas quando a outra começa a funcionar, começa a agir, essa aqui vai na onda. Então se você às vezes está desmotivado, ah pastor, eu estou cansado, meu amigo, vá e se dedique ao serviço do Senhor. Ah, mas eu não estou sentindo. Você sabe o que tem que fazer, vai lá e faça. Essa é a diligência característica de alguém dedicado. É diligente, não fica... não é um vacilão. Não é um vacilão, ele não vacila naquilo que tem que fazer. Ele não mede esforços, ele vai lá e faz. Ele já está instruído, ele já está motivado, ele já sabe o que fazer, tem que ir lá e fazer. Não tem conversa. Não tem conversa, não tem como se justificar. Quer ver essa ideia aí, ó? 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro 1:5. Deixa eu abrir aqui. 2 de Pedro 1:5. Vou começar lendo do versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aqui eu fico imaginando o seguinte, meu amigo militar, soldado, eu dei uma ordem para você, eu dei treinamento para você, eu dei equipamento para você, e você não vai cumprir? E você não vai cumprir a ordem? Você não vai fazer aquilo que
aquilo para o qual você foi treinado, designado, você não vai fazer? Ah, não estou sentindo no meu coração. É aqui, ó. É isso aqui. Nós temos tudo o que precisamos para fazermos o que temos que fazer. Acabou. O texto está dizendo, e olha só o versículo 5. Por isso mesmo, porque nos foram dadas tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Promessas 1000, para nos afastarmos do mundo, participarmos da natureza divina. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento, e assim segue. Esse empenhe-se aqui é a diligência. Alguém tem alguma outra tradução aí para empenhe-se? Acho que a Ara tem uma outra tradução. Reunindo toda a vossa diligência. Eu acho isso aqui fantástico. Isso aqui é fantástico. É eu ir lá e fazer. Fazer, não tem mimimi. Eu sei o que tem que fazer. Eu tenho tudo o que eu preciso para fazer. Eu só preciso levantar o meu traseiro da minha posição de conforto e ir lá e fazer. Pronto. Acabou. Sem desculpa. Sem mimimi. Servir os meus irmãos, me dedicar no serviço cristão. Ser um crente zeloso e fiel, com testemunho libado. Sem faça. Acabou. Não espere sentir as coisas, vai, faça. É isso, essa diligência, essa dedicação que o apóstolo quer de Timóteo e Deus quer de nós. E aí segue a leitura, versículo 10, olha o versículo 10 do mesmo capítulo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Esse serviço ele tem que aumentar, essa dedicação tem que aumentar, a diligência tem que aumentar. Eu não posso ir esmorecendo, desmoronando na minha caminhada cristã. Do crente é esperado o quê? Que ele seja cada vez mais dedicado. É claro que às vezes bate um desânimo. Bateu um desânimo em Elias. Não bateu um desânimo em Elias? Bateu, o cara queria morrer, eu quero morrer. Mas também o cara tinha um juramento de morte, né? Tinha uma sentença de morte ali. O cara ia morrer, todo mundo queria matar ele. Deu uma desanimada, mas Deus fez o quê? Deus foi lá e instruiu o seu soldado. Instruiu. Falou, ó, relaxa, calma, calabreso, calma. Tem 7.000 que não dobraram os pés a Baal. Você vai através do seu sucessor, mas Jeú vai assumir o trono. Calma, que Acabe não vai ficar lá para sempre. Calma, volta e vai fazer o que precisa ser feito. Foi assim que Deus tratou Elias. Volta, instruiu meu soldado aqui, ó, tá aqui, ó. Toma tudo que você precisa para fazer o que precisa ser feito. E Elias voltou e fez, nomeou um sucessor, o sucessor foi bem sucedido e tudo aconteceu. A gente pode assim dar uma desanimadinha, uma esmorecida às vezes, mas Deus nos instrui e a gente precisa lá e fazer, só isso. Tem que fazer às vezes até sem vontade, sem vontade, é isso aí. Ah, pastor, não estou com vontade de... Faz sem vontade mesmo, meu irmão. Por quê? Porque precisa ser feito. É o militar. Vontade de estar lá, 4 da manhã. O Lucas me contou que eles fizeram comando que chama? Não, longe de... Mas eles fizeram lá um treinamento lá na selva, lá passaram quantos dias? 5 dias? 5 dias. Porque era um treinamento, caso o avião caia, eles têm que sobreviver ali, aprender a sobreviver, né? Então, teve a instrução, ó, vocês vão fazer assim e tal. E eles falaram que passaram 5 dias. Eu perguntei, vocês não comeram nada? Não tinha comida? Tinha que caçar para comer, né? E os caras não conseguiram caçar nada lá. Comeram o quê mesmo?
Achou um passarinho. Passarinho, um peixinho também. Aí bebemos suco de pássaro, suco de peixe. Caldo quinor, 5 dias. Foi nem quinor, foi o passarinho lá sendo requentado na água do rio para poder alimentar os caras ali. Canja, 5 dias, nem canja, porque canja é ter sustância, né? Tinha vontade de fazer isso? Tava com vontade de fazer isso? Nossa, que delícia! Não tava com vontade de fazer isso. Vontade era de sumir dali. Mas fizeram? Não fizeram? Não se dedicaram? Foram lá e fizeram? Sem vontade mesmo. Por quê? Porque tem que fazer. E o crente em termos de porquê o crente tem que fazer o que tem que fazer, se eu for abrir para cada um falar aqui, segunda-feira a gente termina. Por que o crente tem que fazer o que tem que fazer? Quais são as motivações do crente? Mencionei aqui o amor a Deus, o amor aos irmãos, gratidão a Deus pelo que Deus fez conosco. Mas é muita coisa, é muita coisa. O que importa nesse texto aqui é que tem que ser feito. É a diligência, tem que ser feito. Levante, com vontade ou sem vontade, vai lá e faça. Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. Aqui é interessante, é muito interessante. Jesus, claro, não estava ali tendo uma intriga na trindade, nada disso, nada disso. Jesus estava demonstrando com mais veemência a sua humanidade. Estava com medo da morte. Mas o que Jesus amava mais? A missão. A missão que lhe foi confiada, que era morrer pelos pecadores. Qual era a vontade dele? Ele sabia qual era a vontade do Pai. Claro que sabia. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele foi lá e fez. Levantou do Getsemane, foi lá e fez. E por fim, o terceiro traço da pessoa dedicada. O primeiro traço é a atenção, especialmente a atenção à instrução. Sabe o que tem que ser feito. Diligência, ela faz o que tem que ser feito. Ela sabe o que tem que ser feito, ela faz o que precisa ser feito, mas ela faz isso de que modo? Com perseverança. Ela não faz uma vez ou duas, ela faz para sempre. Ela faz constantemente. Ela faz isso com perseverança. A dedicação não é algo que você está lá no... Geralmente isso nós encontramos nos novos convertidos, não é? O novo convertido geralmente tem um ímpeto, um ânimo maior do que os que já estão, os macaco velho. Os que estão aqui na igreja já. Isso é notável, é notável. Não deveria ser assim. Deveria ser o contrário. Os que já estão aqui deveriam contagiar os novos convertidos com um fervor, um ânimo ainda maior. Mas nós somos pecadores, né? Sempre temos que estar ali nos renovando e lembrando desses problemas. Mas nós temos na nossa igreja muitas pessoas que se converteram há pouco tempo. Estão animadas, são pessoas que chegam aqui. O pessoal que veio da CCB, aquela leva com o John, o Rubens, o pessoal já chegou para mim assim, pastor, o que eu posso fazer aqui na igreja? Eu já quero trabalhar. E eu, calma, Mussarelo, calma. É um pessoal que tem um ímpeto assim, um ânimo de fazer. Calma, por quê? Porque você primeiro precisa ser instruído. Instruído. É louvável esse ânimo, mas seja primeiro instruído, para depois você fazer o que precisa ser feito. E aí, pronto, já fiz, acabou, ganhei meu galardão. Não. Ele faz com perseverança. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos de igreja, o cara continua fazendo o que precisa ser feito, com zelo, com dedicação. Está lá, faz, está fazendo. Aquele irmãozinho ali, nossa, o cara é incansável, o cara é imparável, está ali, ó, fazendo o que precisa ser, está evangelizando, está servindo os irmãos na igreja, está servindo na igreja. Imagina o abadio lá, velhinho lá. Ai, irmãos, ladies and gentlemen, o que teremos? Está lá,
Badil, 78 anos. O que teremos, irmãos? A gente esperando por esse videozinho, porque está lá o Abadil se dedicando com perseverança. Perseverança. Eu gosto muito. Acho que todo crente deveria ter essa vontade de olhar para os mais velhos, especialmente os mais velhos que têm um tempo de igreja, e almejar ter isso na própria vida. Eu gosto de ver, eu acho lindo, belíssimo, casamentos longevos. Quantos anos o irmão tem de casado? 45 anos. Cara, que bênção, que bênção. 45, 50 anos de casado. Olha que bênção. No mundo atual, isso é um diamante perdido. É ouro puro de Ofir. Um casamento longevo. O irmão é crente há quantos anos? Eu sou crente há 70 anos. Sério? O irmão está aqui, vindo todos os cultos, servindo com zelo, ajudando os irmãos, tendo ali o seu papelzinho de influência. Claro que às vezes o ritmo vai diminuindo, né? Às vezes o corpo não tem mais... o João Ivo, que estava lá batendo a cabeça com picareta. Quem conhece a história da picareta aqui? Quem não conhece, o João Ivo estava... Aqui tinha um outro degrau aqui. Aqui nesse patamar ele tinha um outro degrau. E aí precisava quebrar esse outro degrau. Precisava quebrar, foi uma bexiga. Não foi nenhuma 9mm, não. E aí o João Ivo estava aqui trabalhando, jovenzinho, acho que uns 2006, 2007, alguma coisa assim. Estava lá trabalhando, com a picareta. Só que aí não tinha muita instrução na picareta. Pum! Pegou a picareta na cabeça do João Ivo e só foi aquele sanguaceiro. Sabe o que é interessante? A gente brincou bastante com isso, né, Fábio? Na época, tal, não deixa o João perto da picareta, cuidado. Que o João foi lá, fez o curativo e voltou para trabalhar. Não tinha terminado ainda no multidão. Fez o curativo, não foi nada grave, tá, irmãos? Tomou ponto, tal, mas... bom, se bem que o João Ivo é o que é hoje, talvez... Isso explica muita coisa, né? Brincando. Mas tomou ponto lá, mas enfaixou a cabeça e voltou para trabalhar. Sem a picareta, mas voltou para trabalhar. Foi isso que aconteceu. Essa dedicação, o João Ivo está trabalhando aqui, ó. 15 anos depois, quase 20 anos depois da picareta, o João Ivo está aqui trabalhando. É isso, essa perseverança no trabalho. Eu estou instruído, eu faço o que eu preciso fazer, e eu faço sempre, eu não desanimo, eu faço com perseverança. Olha só, Provérbios 21, 5. Aqui é um princípio geral, né, com relação à perseverança, à diligência, né? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Ou seja, o princípio aqui diz o quê? Que aquela pessoa que é diligente em uma tarefa por muito tempo, ao contrário daquela pessoa que tem pressa, ela tem o quê? Ela tem abundância, ela tem bons resultados. Ao contrário daquela pessoa que tudo tem que acontecer no clique. Aconteceu, não aconteceu, então não é de Deus. Irmãos, a vida cristã, a santificação, ela é um processo longo, demorado. O serviço cristão também. A perseverança deve acompanhar-nos por toda a nossa vida. Aliás, é um traço notável do crente. Como é que eu afirmo que aquela pessoa morreu e ela era salva mesmo? Aquela pessoa que você põe a mão no fogo. Eu ponho a mão no fogo pela salvação dessa pessoa.
Por que você faz isso? Porque eu vi a sua perseverança. Eu não vi a sua empolgação, ali aquela dedicação passageira, e depois ela me... Não. Por essa pessoa a gente até tem algumas dúvidas se ela é crente de verdade, né? Conheço gente, tive um amigo próximo, muito próximo, que ele foi crente durante 20 anos, ou um pouco mais até, e abandonou a fé, abandonou a esposa, e eu já não sei se ele é crente, não sei. Não sei. Por quê? Porque ele não perseverou, porque ele não mostrou a sua fé, não mostrou a sua crença através da perseverança. Não quer dizer que a perseverança é condição para a salvação, não. Mas para nós que estamos aqui debaixo do sol, como é que eu avalio a conversão de alguém? Através da sua perseverança. É a parábola do semeador. A pessoa às vezes vem toda empolgada, aquele solo maravilhoso e tal. Vem as pressões do mundo e... vem o desânimo e... mostra o quê? Que essa pessoa nunca foi crente. Mas aquela pessoa que dá fruto, que gera fruto constante, essa pessoa ela é crente. Cristão de verdade. Porque ela persevera. Olha só. Hebreus 6, 9. Hebreus 6, 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Essa longanimidade é o quê? É um sinônimo de perseverança. Perseverança. Então eu olho para o Luiz Gustavo, daqui 70 anos, ela está com 84 anos, 83 anos, 84 anos, membro mais antigo da IBR, Luiz Gustavo, 84 anos, está aqui na igreja, crente fiel, zeloso, perseverando, trabalhou a vida inteira em prol do reino, do serviço dos irmãos. Eu boto a mão no fogo pela fé, pela conversão do Luiz Gustavo. É isso aí. Porque essa é a característica, é o traço da dedicação. Não é uma dedicação passageira, não é aquele fogo de palha. Não. É algo que arde constantemente. A atenção à instrução, a diligência, é o saber o que fazer o que precisa ser feito e fazer sempre, sempre, com perseverança. Esse é o traço da dedicação que nós devemos nutrir, exercitar na nossa vida, que é a mesma que Paulo esperava de Timóteo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor deixa instruções claras acerca de como nós devemos ser e viver. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa fraqueza, ajuda-nos, ó Deus, em nossa pecaminosidade, acende o fogo do Teu Santo Espírito, de modo que Ele nos controle por completo, nossos pensamentos, nossos braços, pernas, tudo, ó Deus. Obrigado pela Tua instrução, porque o Senhor é claro nas Suas ordenanças. Ajuda-nos a fazer o que precisa ser feito e ajuda-nos a perseverar naquilo que precisa ser feito. Obrigado por esses homens aqui, que o Senhor abençoe a cada um com a Tua graça.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém.